Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Yungascast. No episódio de hoje, a gente recebe dois convidados muito especiais que vieram diretamente do norte do Paraná, de Londrina, Pedro Elero e JP Albuquerque, dois fundadores da Funcore Group, né, uma franchise venture builder que vem crescendo muito nos últimos anos, com três grandes marcas que vêm crescendo muito exponencialmente, tanto a Folks, a Agrobar e mais recentemente a Estica. Vão trazer um pouco para a gente as novidades, os desafios, os aprendizados que eles vêm conquistando ao longo de toda essa jornada. Meu nome é Marcos Salles, eu sou um dos cofundadores da Yungas e ao meu lado está o Guilherme Heitz, cofundador e CEO da companhia. Sejam muito bem-vindos e vamos para o papo. Pedro, JP, muito obrigado por terem vindo até aqui. Queria que vocês começassem se apresentando, contassem um pouco da trajetória de vocês, como se conheceram e aí a gente aprofunda aí um pouco mais no papo. Legal. Começar então, eu sou o Pedro, estou com 38 anos, fiz engenharia, então não tem nada a ver com o que eu estou fazendo hoje. Depois eu entrei para o mercado financeiro, fui trainee do Banco Santander, que também não tem nada a ver. Daí acabei resolvendo começar a empreender no mercado de entretenimento. Então nosso primeiro negócio foi em 2014, que foi o Folks Pub. A gente abriu, é uma baladinha sertaneja, né? Então, só que desde quando a gente abriu o primeiro, a gente não tava dentro do business já de entretenimento, a gente não enxergava com essa cabeça, a gente tava num business já em escala, tanto é que a nossa primeira meta era em menos de um ano já ter a segunda unidade, com o slogan de pub mais divertido do Brasil, porque a gente queria atingir o Brasil inteiro, né? A gente começou nessa trajetória aí. Então, formado em engenharia elétrica, também fiz, durante a faculdade, fui diretor, presidente da IESEC, que é uma organização de estudantes, então líder estudantil ali também, que deu aberto os olhos aí para empreendedorismo, gestão e liderança. MBA em gestão de pessoas também, depois a gente entra um pouquinho na história, depois do JP se apresentar. Boa. Show. Bom, prazer, eu sou o JP. Sou formado em administração pela St. Lee University, em Tampa. Eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos por conta de uma bolsa esportiva, né? Eu jogava golfe aqui no Brasil, torneios juvenis, e fui para lá com uma bolsa para estudar e competir. Então, fiquei lá durante 4 anos. Me formei em 2010, daí voltei para o Brasil. E quando eu voltei, eu joguei ainda profissionalmente durante 2 anos, 2 anos e meio. E joguei no Brasil, América do Sul. Depois resolvi parar, né? E aí comecei a estudar um pouco sobre o mercado financeiro, fiz curso de modelagem financeira, valuation, M&A, com a ideia de trabalhar em São Paulo no mercado financeiro. Só que daí em 2014, final de 2013 para 2014, a gente teve tipo, conversei com um amigo, né, sobre uma ideia de abrir um pub sertanejo em Londrina, porque eu achava que isso iria bombar, achava que faltava. E esse amigo em comum nosso conectou com o Pedro e ele falou: Ah, esse amigo meu tem a mesma ideia, e por conta da ideia, né, do modelo, a gente começou a conversar e foi aí que então surgiu o Folks Pub em junho de 2014. Então, quase 12 anos aí que a gente tá, e hoje evoluímos para outras coisas aí que surgiu, que levou até a Fancore, né? E o Focus foi a primeira marca do grupo, assim, foi uma ideia que vocês dois estavam juntos. Conta um pouco mais aí como que foi essa história. Sim. A gente 2014 foi legal porque veio um pouquinho, anos antes, veio a entrada do smartphone com força no Brasil, e praticamente mudou completamente o perfil do consumidor, né? Então, o consumidor que antes saía muito de casa, precisava sair para se socializar, então vocês sabem muito como está hoje em dia, diminuiu muito e a gente entrou justamente para atender esse mercado de grandes casas de shows, grandes baladas, para um ambiente menor, mais intimista. Então, assim, a gente, não sendo romântico, a gente simplesmente era consumidor e começou a identificar isso como consumidor mesmo. Então, a gente frequentava grandes casas do show, passava perrengue, era lotado e essas casas foram morrendo. A gente falou, cara, realmente tá precisando de um lugar menor, mais intimista, com mais qualidade, para a gente conseguir tomar um drink, comer alguma coisa, se a gente precisar. E aí surgiu o primeiro conceito nosso, que foi o Folks Pub Sertanejo. Nada mais é do que uma baladinha sertaneja de alta energia temática, e a gente quis trazer tudo que a gente acreditava que estava faltando no mercado. Tanto mantendo a energia das grandes baladas sertanejas, mas com a qualidade, o intimismo de um bar, de um pub. Então, aí foi que a gente começou realmente a nossa grande tese hoje, né? Porque hoje a gente é realmente criador de marcas. E assim, depois do Focus a gente deve ter tido mais de 10 marcas, né?
assim, criado mais de 10 marcas. Algumas a gente escalou dentro da tese de franquias, outras a gente acabou passando ou vendendo. Então foi mais ou menos assim e a ideia que nos conectou. Então essa questão de marca mesmo, de criar marca, então já faz 12 anos aí e foi o que conectou a gente. Ô Pedro, até aproveitando esse gancho, se puder contar um pouquinho, para quem não conhece o termo Venture Builder, como que funciona e como que vocês enxergam o papel de vocês nesse modelo de... Não gosto muito de usar o termo formatação de franquia, Uhum, porque isso dentro do setor de franchise é outra coisa, né? uhum. Mas na formação mesmo dessas franquias, nessas primeiras etapas, então se pudesse contar um pouquinho como que vocês ajudam, como que está esse modelo, Uhum. né? Que outras marcas, eventualmente, vocês pensam já ou não, como que está isso no momento atual, assim? Uhum. Vou começando, o JP vai me ajudando, mas basicamente a nossa tese ela está muito baseada em que a gente viveu o lado orgânico do crescimento por franquias. Então a gente começou em 2014, a gente foi a segunda unidade, terceira, com sócios operando. Depois, com 5 unidades, a gente resolveu franquear o modelo. Então a gente estava com mais ou menos 5 anos, 5 unidades. Daí a gente viu dificuldades, teve que entender dificuldades. A gente começou a aprender a vender depois de 7 anos, 8 anos que a gente já realmente já tinha operado. Então a gente viveu toda a forma orgânica do crescimento por franquia. Quando a gente fez o Agrobar, que foi o nosso segundo modelo de negócio já pensado em franquear, ele estourou em menos de 2 anos. Então a gente usando a nossa tese. E qual que é a nossa tese? A gente quer colocar um crescimento inorgânico dentro do mercado de franquias, porque a gente acredita que uma franqueadora ela começa a ser rentável com 50 unidades, dependendo do modelo de negócio, ela não pode ficar 8 anos para ter 30, 40, 50 unidades, porque o empreendedor não vai ganhar dinheiro, ele não vai querer conseguir fazer com que, não tendo recurso, não vai conseguir fazer com que o próprio empreendedor na ponta, que é o franqueado, também ganhe dinheiro em uma rede que talvez não vai se sustentar ao longo do tempo. Então, nossa tese veio isso. Se a gente pegasse a gente lá em 2014 como Folks, a gente teria feito um caminho muito mais rápido ali de 3 anos e meio, maturando um modelo de franquias. E a gente é baseado em 4 etapas. Então a gente sempre faz o MVP para testar realmente o que importa, faz a formatação, faz a escala inicial e faz a consolidação de escala. Então levando mais ou menos uma marca de 0 a 100 unidades. Então nossa tese está muito baseada nisso. Então a gente é uma franchise venture builder. A gente cria marcas do zero ou pega ela bem no comecinho e adapta. A gente testa, formata e escala através de franquias. E toda essa ideia vem muito do que a gente conseguiu enxergar, assim, principalmente no mercado de startups, né? Então, toda a literatura que a gente consome hoje, ela vem do mundo de Silicon Valley ali, de todas as teses e experimentações que aconteceram nos últimos 20 anos. Então, você viu muitas empresas que foram apostadas pelo modelo de venture capital, daí você tem visto muitas empresas grandes testando ideias, né? Fazendo um corporate venture builder, né? Testando ideias dentro das próprias empresas. Por quê? Porque uma empresa grande sabe que às vezes fazer um teste é uma coisa cara, é uma coisa difícil e é uma outra mentalidade. Então, se você tem um transatlântico tentando assim, provar um jet ski ali, né? É muito complexo. Então, eles criaram, dentro da própria empresa, eles criam meio que uma outra empresa para fazer esse tipo de teste, para conseguir ter velocidade e tomada de decisão rápida. Então, isso aconteceu no mercado e a gente viu também algumas teses de franchise venture capital no mercado americano, focado, né? Então, venture capital focado em franquia. E daí a gente olhou para dentro e pensou em criar essa tese, porque nada mais era do que o que a gente estava fazendo, né? Então a gente só traduziu isso num conceito que a gente acredita que pode ajudar a gente a escalar as nossas marcas e outras marcas parceiras aí nos próximos anos. E os negócios de vocês hoje, porque assim, Folks e Agrobar têm uma certa Sinergia, né? sinergia, né? Estão em Total. setores semelhantes. Mas isso é uma necessidade ou não necessariamente? A Venture Builder pode estar em qualquer setor. Não, a gente tem alguns segmentos que a gente tá olhando. Então, o setor de wellness, vamos dizer assim, onde até o próprio Estica se encaixa, né?
e também na prestação de serviços de modo em geral. São coisas que a gente gosta muito e que a gente acredita que se encaixa muito bem dentro do modelo de franquia. Então, hoje, a gente tem outros 2 ou 3 testes que está em fase inicial ali, e nenhum deles está ligado ao agro necessariamente, né? Então, são segmentos distintos ali, mas a gente olha principalmente para segmentos que estão crescendo. Uhum. Então, a gente gosta desses segmentos específicos ou outros que estão crescendo, né? Que tem um mercado crescente. Eu queria aproveitar esse tema que o Guilherme trouxe em relação à sinergia, assim, porque acho que talvez o time, né, o momento de vocês terem o Focus e, né, acho que os testes com a Agrobar devem ter facilitado eventualmente ali essas conexões, mas eu queria que você falasse um pouco do próprio perfil do franqueado, como que ele percebe, né, esse crescimento de vocês e o quão comum é, eventualmente, um franqueado que tem uma marca da Focus, eventualmente abrir uma segunda ali da Agrobar, onde ele não necessariamente teria um outro espaço para abrir, né, porque o Focus precisa de uma baita infraestrutura, né, ou talvez o tamanho ali o número de unidades no Brasil seja muito menor do que o potencial da Agrobar, mas queria que vocês explorassem um pouquinho para a gente também e como que vocês estão desenhando esse crescimento do próprio grupo dentro da própria rede. Sim. Franquia é muito baseado em confiança, né? Então, assim, a gente tá fazendo um trabalho muito bom, independente do perfil do franqueado, ele acaba olhando para as nossas marcas e isso já se reflete. Então, por exemplo, a gente tem dentro da rede multifranqueados, que é muito comum ali, tem um Folks, ele tem o Agrobar, ou tem o Agrobar, começou pelo Agrobar e já está pensando no Folks, inclusive aqui em Florianópolis, né? Que a gente estava visitando ontem, que vai ser ali em São José, é um Folks, mas ele já está comprado mais 2 unidades do Folks para Blumenau e Joinville, né? E mais um Agrobar para a região de Pô, Florianópolis. isso é muito legal. E a gente tem um outro multifranqueado que ele tem uma porrada de contratos ali, de Folks e Agrobar, mas ele está estudando um Estica, que justamente vai para a esposa dele. Então, assim, independente do perfil necessariamente, porque Folks e Agrobar tem um perfil similar, eles, por essa confiança, eu acho que já abre um leque para estar olhando, às vezes, não necessariamente para ele, mas para um amigo, para a esposa, sei lá, para um parente. Então, a gente também está muito pensando nesse compartilhamento ali, porque, já está dentro da mesma rede, já tem a confiança, já sabe o jeito de trabalhar. A gente acredita que vai ter esse entrelaces ali de marcas. E, óbvio, a gente tem que ser estratégico o suficiente para entender e maduro o suficiente para talvez falar, cara, essa marca não é para você, né? Mas eu acho que o lado de confiança, eu acho que ele já está bem formado em relação a isso. E hoje vocês olham para alguma referência lá fora, talvez, né? O JP comentou que morou vários anos nos Estados Unidos, tal. Tem alguma empresa que foi uma inspiração, assim, como benchmarking ou A gente, veio mesmo de vocês, assim? a gente olha muito todas as teses ligadas à inovação, né? Não Uhum. necessariamente tecnologia, mas inovação. Seja de venture builders também, mas tem algumas, principalmente lá fora, que a gente se espelha muito. Tem uma que é a UFG, que é Ultimate Franchising Group, né? São mais de 1.000 unidades, mais de 50 países, com 10 marcas onde eles são majoritários, mais 20 marcas onde eles são minoritários. São bastante relevantes, estão mais de Legal. 40 anos no franchise americano. E, inclusive, é uma marca que a gente está fazendo uma conversa aí para ter uma parceria com algum tipo de conexão entre o mercado brasileiro e o mercado americano. Bem Até porque legal. a gente vê muita marca indo para o mercado americano e quebrando a cara. Porque lá o negócio é mais embaixo. E às vezes e às vezes algo que você construiu aqui no Brasil não necessariamente tem valor no mercado americano. E mesmo se tiver, o jogo lá é diferente. O jogo lá é muito mais caro para você iniciar. Só que se você realmente acertar o modelo de negócio, aí para você expandir ele é mais barato, porque você tem capital mais barato, você tem segurança jurídica, você tem um ecossistema que te permite escalar mais rápido. Tava vendo o caso agora da Crumble Cookies, né? Eles começaram em 2017. 3 anos depois que a gente começou, eles têm mais de 1.000 unidades. Então, eles são realmente mestres em escalar negócio, né? Então, acho que a gente olha muito para isso. Legal, bem interessante, assim. É porque hoje eu vejo, assim, que um caminho muito importante para as empresas que estão aqui, né? O pessoal que gosta de podcast também, é a gente conseguir se inspirar em modelos lá fora e ver, né? Acho que um dos grandes benefícios que a gente tem aqui no Brasil
Se é que a gente pode tentar olhar o lado cheio do copo, digamos assim, o fato de a gente estar atrasado em muitas coisas nos permite olhar para fora e buscar boas referências, né? Então, bem legal Sim. eu ouvir isso. Antes a gente falava que o mercado americano estava 5 anos à frente, né? Foi até o que aconteceu com o smartphone, né? Porque realmente a onda começou 5 anos lá, ninguém ficou atento. Hoje dá mais ou menos 2, 3 anos, então realmente está olhando para lá o que tá acontecendo um grande termômetro para cá. A gente, inclusive, tem viagens programadas, mas sempre que pode a gente está em conferências lá, né? NRA a gente estava muito presente, que é de food service, Vai ter agora em maio, né? vai ter de Estamos pensando novo. em O JP foi na de Chicago, né? Sempre em Chicago, em Chicago. Chicago. E, cara, também a gente andou muito lá para conhecer vários modelos de negócio. E é legal que isso é justamente um pouco da tese de franchising, né? Que, meu, a gente faz 50% da nossa responsabilidade aqui, que é estar atento, estar olhando o mercado, estar fazendo parcerias, estar cuidando de marketing, estar fazendo garoto propaganda e deixando o operador lá na ponta realmente focado no que mais interessa, né? Que é cuidar dos clientes e cuidar dos funcionários deles. Então a gente acredita muito nessa tese e de que, meu, o operador ele tem a obrigação, na verdade a gente tem que fazer isso, de operar muito melhor que a gente. Por isso que a gente saiu do modelo de operação. A gente ficou quase 5 anos se matando operando. Tá certo que o nosso perfil também não é necessariamente esse, né? Mas hoje a gente só opera para aprender, modelar e fazer com que ele faça mais fácil mesmo. legal. Entrando só um gancho sobre a nossa tese também, a gente está muito mais baseado em algumas premissas do que realmente a gente acredita numa marca do que o mercado. Então, assim, food service, provavelmente a gente não vai ficar muito mais entretenimento, mais para wellness, prestação de serviços, mas a gente olha muito mais para margens, né? Então, a gente tem uns playbooks lá que a gente olha antes do que olhar o segmento. Uhum. Então, se eu fosse citar três, um deles seria a margem. Então, a gente tem que ter margem dentro do mercado, a gente vai estar compartilhando isso dentro da cadeia ali, né? Um segundo, ele tem que ter capilaridade a nível Brasil. Então, a nossa tese é de alta escala, né? Então, se ele não tiver no mínimo mais de 100 unidades para serem implantadas, é um mercado que a gente acaba Fazendo não sentido. entrando, né? E ele tem que ser muito fácil de operar, ou a gente tem que conseguir transformar ele em fácil de operar. Quem entra nessa tese do operador tem que fazer melhor que a gente. Então a gente conseguiu pegar com o Agrobar. Operar o bar não é nada fácil e transformar ele num modelo fácil, replicável, com um sistema próprio, que é o nosso sistema, com um método comercial próprio, e que realmente ele consiga, a gente brinca, apertar um botão, não é quase isso, né? Mas ele consegue disparar uma mensagem dentro do adequado e conseguir realmente gerar os resultados adequados. Então, mesmo não estando em segmentos iguais, essa tese fortalecida de transformar o negócio de algo fácil para ele operar vai ser para qualquer ramo que a gente tiver, né? Qualquer mercado que a gente tiver. Então, independente, se tiver isso, a gente Pedro, está dentro. e eu acho que esses 3 pontos que tu falou aí, que daí tu poderia dizer 3 pilares, eu acho que ele é muito. é, ele serve também muito para as pessoas que pensam se vão franquear o seu negócio, né? Então, assim, a gente Uhum. vê muitas vezes uma empresa que já é consolidada no mercado e começa a pensar, putz, acho que eu vou franquear. Uhum. Eu acho que essas 3 perguntinhas, elas são Essenciais. mágicas ali, né, para A entender. gente já chegou pessoas pra gente, né, Jota? Mas no começo de conversa, a primeira pergunta que a gente faz é assim, qual que é a sua margem? Cara, já É. chegou pessoas pra gente, tá dando 8. Falei, cara, não dá. E de 8 não Não tem Não tem como, você como. vai dividir 8, não é nem questão disso, não é questão que você vai ganhar pouco. É questão que você não vai conseguir sustentar uma estrutura. Você não Sim, vai sim. conseguir deixar um franqueado com a rentabilidade adequada para ele ficar na sua rede. É. Então, daí, quando você faz isso, você divide, vamos dividir 8, 4, 4, ou 3, 5. Nem o franqueado vai estar satisfeito, nem a É. franqueadora vai conseguir ter os recursos Não, suficientes para fazer ele e tem performar. negócios, cara, que aí, como não tem margem, aí a empresa tenta forçar a barra, daí aumenta o ticket demais, aí o cara não vende, porque Uhum. daí fica caro pro cliente, né? Então, por que que o cara vai comprar um pão de queijo ali na franquia que custa R$ 10 se o café do lado custa 5 e é o mesmo pão de queijo, o mesmo Uhum. fornecedor? Então, tipo, não faz sentido. Então, Não esse faz Exato. sentido. negócio vai ser prejudicado. Uhum. Então, se não tiver esses diferenciais para poder botar margem Uhum. num food, por exemplo, né? Uhum. E eu acho que esse é um erro muito comum do mercado, assim, né? Pessoas que tentam
transformar o business em franchise e não Hoje não tem dá. essas Não 3 dá. características, né? Margem, capilaridade, gostei muito. E Uhum. fácil de operar, cara. Operar. Baita playbook. Uhum. E a gente gosta de olhar sempre, olhar a cadeia dividida em duas propostas, né? Então, a franqueadora precisa ter alguma proposta de valor para o franqueado, seja poder de compra, seja Perfeito. um garoto propaganda, algo que vai ser a proposta de valor que a franqueadora está dando para o franqueado, né? E o franqueado precisa ter a proposta de valor para o cliente final, né? Que nada mais é do que a proposta de valor da marca. Então ele precisa cuidar disso. Então, se você não tem margem e às vezes você acaba empurrando algo caro, pode ferir a proposta de valor e aí acabou o modelo de negócio, né? É. Nada para de pé se a proposta de valor para o cliente final for quebrada. Nada. Pode ter o que for. Então Não, isso precisa ser mantido. e a gente vê muito isso em momentos onde a economia não está rodando bem, que acontece, infelizmente, com frequência no Brasil, né? Mas aí a gente vê uma quebradeira de redes ou um nível de dificuldade muito alto, né? E de franqueados que não renovam daí, justamente por isso, porque o cara tá lá, aí ele entende, pô, a franqueadora já não tá mais me entregando o mínimo que eu preciso, então por que que eu vou renovar com ela? Então eu fico operando aqui. Então o cara lá, às vezes, ele começou, ele é um dentista recém-formado, daí ele abriu, né, uma franquia junto a uma rede de franquias, fez lá o número de clientes dele. Se ele entender que a franqueadora não está gerando valor para ele, cara, ele vai ficar com a bandeira dele. É o que a gente percebe em vários setores, né, do franchising. Agora, se essa franqueadora entrega para ele insumos muito mais baratos, porque negociou em escala, já começa a gerar esse tipo de valor, já começa a fazer sentido ele estar naquela rede, né? Então, Sim. acho que é... E o relacionamento, a gente vê que hoje é um dos grandes desafios nesse sentido, porque não basta fazer bem, a gente tem que ter esse alinhamento com o franqueado para ele entender que a gente está fazendo bem também como franqueador, né? Porque o franqueado, às vezes, ele não tem uma referência de o que é bom e o que é ruim. Então, às vezes, ele tem um franqueador que é muito bom e ele é super exigente com esse franqueador, achando que é meia boca, digamos assim. Ele não tem noção. Então, Não tipo, tem se não tiver esse alinhamento na comunicação, Isso é uma coisa que a gente até brinca. A gente fala para alguns franqueados, né? Que a gente fala, cara, eu quero que você compre franquia tal lá, que eu tô quase pagando pra você ter. Pra você ver como é difícil ganhar dinheiro e você não sabe o pote de ouro que você tem na mão, né? Porque, às vezes, o nosso modelo de negócio, se o cara acertou de primeira, é muito lucrativo, muito. Então, pô, a referência dele fica... a barra sobe. E às vezes nosso segundo modelo de negócio não tem como ser, porque é pela característica do modelo, é outro tipo de modelo, né? Sim. Então, é igual a Estica. A Estica é um modelo de negócio que você vai construir uma carteira de clientes. O Agrobar, não. Você vai, primeiro mês, se fizer certinho, você já vai tirar a grana no primeiro mês. Não, o Agrobar abre lotado. Na verdade, por modelo de negócio, ele tem que abrir lotado. E a gente entrega a primeira semana. Então, a a franqueadora... inauguração, ela é um... Ela Faz faz parte do modelo de negócio, inaugurar bem. Então, assim, a gente entrega a primeira semana com Positivo. recordes e recordes, sabe? Então, Mas daí, se o cara não tem maturidade pra maturidade entender pra que são entender. dois modelos de negócio com lógicas diferentes, daí às vezes ele não consegue fazer essa distinção, né? Então vai também muito da maturidade da cadeia. Por isso que... E assim, tem muito franqueador picareta, mas também tem muito franqueado picareta. Então, Sim, a maturidade do setor, a maturidade do mercado ajuda todo mundo que é sério. Né? E uma coisa que eu ia perguntar para vocês, assim, o quão para vocês é relevante nesse trabalho a escolha do ponto, né? Porque assim a gente vê que tem muitos negócios, né? Eu diria até, não vou dizer maioria, porque daí fica complexo, mas assim uma boa parte dos negócios o ponto faz toda a diferença, né? A gente pode ter às vezes um franqueado ruim num ponto maravilhoso, o cara ganha dinheiro. E às vezes tu tem o melhor franqueado do mundo, mas aí a gente vê franqueadoras que expandem de forma às vezes irresponsável, bota o cara num ponto que, cara, pode ser o melhor franqueado do mundo, o cara não vai ganhar dinheiro naquele ponto. Isso acontece um pouco com vocês, assim, não? Depende do modelo de negócio, né? A importância do ponto, ela tá atrelada a que tipo de negócio é aquele. Então, vou dar um exemplo. Tem modelos de negócio que o ponto é muito relevante, como, por exemplo, algumas cafeterias. Por quê? Porque a lógica do negócio é converter um público passante. Então, você vai precisar realmente ter um fluxo passante, né? E a partir dali, se ele for do teu perfil,
a tua capacidade de atrair, de converter esse público, né? Tá nas tuas mãos ali. Então, o ponto tem muito relevância. Tem outros modelos de negócio, como até, por exemplo, o Agrobar, onde ele e ele precisa ser um negócio, um negócio destino, que a gente chama, né? Destino. Ele sai de casa pra ir. Ele sai para ir para lá, né? Então, não é que Não é o importante, ponto né? não seja importante, mas o ponto ele não pode ser um detrator. Ele tem que ter características específicas do modelo, mas ele não pode ser o detrator. Mas ele não necessariamente precisa estar no melhor ponto com fluxo passante. Por quê? Porque não é a lógica do negócio Perfeito. conversão de um fluxo passante, né? Então depende muito da característica do Se negócio. fosse colocar assim, uma cafeteria é totalmente científico, né? Ele tem que estar ali com fluxo medido. É muito O sensível. agrobar, ele é um lado mais qualitativo. A gente tem que olhar exatamente qual região tem um posicionamento ou tem uma concentração que vai facilitar o posicionamento e a visibilidade do bar. Isso, um local universitário, Mas por agora exemplo. você fala assim, erramos 3 quadras, não é, tem 3 quadras abaixo da avenida. Não, cara, daí, É muito mais uma questão de bairro, assim, né? não vai impactar, principalmente assim, no médio prazo, entendeu? Para cima. Talvez numa inauguração você tenha que fazer um trabalho melhor ou não, dependendo da região onde você fica. Agora, no agrobar e no Folks, ele tem uma coisa muito importante relacionada ao ponto, que é, na verdade, a estrutura. Porque se a gente errar na estrutura, ele acaba ficando muito mais caro, porque o agrobar e o Folks, eles são 2 negócios muito temáticos. Então, e é muito... O Folks é totalmente artístico, você tem uma ideia. Para fazer um Folks, tem todo um briefing de narrativa criada em cima. Vai ser me ajuda, uma fazenda nos Estados Unidos, que cria gado, sei lá. Então você tem uma narrativa de tão temático que ele é. No agrobar não é tanto assim, mas ele é muito temático. Então se você pega um lugar que a estrutura ou o jeito não combina, aí você vai, cara, gastar horrores. Então, ele muitas vezes tá mais na questão do quanto que gasta do que necessariamente... E tem franqueado que às vezes fala, não, eu entendo que vai gastar mais, mas eu quero que seja aqui, então tá bom. Então, aqui em Florianópolis, inclusive, vai ser sensacional. Vai ficar porque assim, muito legal. ficou fora de base. Acho que uma das melhores unidades, né, mais bonitas, Curitiba, foi muito baseado em Curitiba. Aqui tá se posicionando assim, talvez, Parecido. Curitiba pra cima, assim, então vai ficar bem legal aqui. Nossa. E aqui já tem endereço tudo ou ainda não? Tem? Você lembra o endereço? Tem, mas eu não sei. Depois a gente pode colocar, dá pra colocar ali, né, porque de cabeça... A gente coloca, a gente faz uma eu propaganda esqueci pra o endereço, mas não tem problema, a gente coloca ali. Mas eu imagino que locais universitários devem ter um apelo bem forte, né? Ou não necessariamente. Depende, né? Depende muito da cidade, mas no geral, o nosso público do Folks, por exemplo, ele pega mais 25, 35. Então pega um público até depois, tá? E o agrobar, ele pega de tudo, tá? O agrobar pega do 18 a 80 anos. Legal. Então vai desde amigos que vão ver um jogo de futebol, vai casais que às vezes estão com Vale Night, estão com babá lá e vão lá, vai às vezes até o vô e a avó, o pai e o filho ali, entendeu? Então já pega tem um uso de caso até maior, com uma faixa etária mais espaço, assim. E hoje a pessoa que vai comprar uma franquia de uma dessas redes, ele primeiro compra a franquia e depois ele vai escolher o endereço, vocês ajudam ele? Como que funciona essa parte, assim? Sim. Isso é até precisa ser uma educação na hora da venda, né? Porque muita gente chega com a ânsia de, eu tenho um ponto só que assim, até trazendo pro que você falou antes, no agrobar, o ponto, ele tem uma certa relevância, mas não é um fator determinante. Então, o perfil do franqueado conta 10 mil vezes mais. A gente sabe que um franqueado bom num ponto ruim vai dar certo. Entendi. No agrobar. Então, a gente quer muito mais analisar ele, entender e fazer... e ele entender o modelo de negócio, a gente tá alinhado para depois ir buscar o ponto do que trazer ponto. Entendi. O ponto pra gente não vale de nada se a pessoa que for estar lá não vai saber operar, né? Não vai ouvir, não vai seguir a estratégia, não vai seguir... Então, isso até é um ponto de fricção que a gente tem que trabalhar durante a venda para tentar educar um pouco, porque geralmente as pessoas chegam com a ideia de que eu tenho ponto, eu tenho tudo, e não é bem assim.
Entendi. Eu queria voltar num tema que o Pedro trouxe, a questão de confiança, né? Uhum. Quando tinha perguntado um pouco antes ali, como que era esse crescimento da rede, a Uhum. facilidade de um franqueado comprar, e acho que esse foi um ponto bem interessante. Uhum. E aí você trouxe antes também a Uhum. questão da metodologia, né? Então, Uhum. tem 4 grandes etapas que sempre que a gente vai lançar um novo produto, que sempre que a gente Uhum. vai lançar uma nova marca, a gente segue para garantir que, cara, a gente não vai lançar algo para o mercado que não foi bem testado, validado, né? E que não está comprovado que isso vai ser possível de ser replicado. Uhum. Se você conseguir abrir um pouquinho o playbook, claro, não precisa abrir Uhum. Não, vamos abrir. a senha, né, do Vamos. que dá certo, mas É quais são os marcos que separam uma etapa da outra e fala, pô, isso legal. legal, isso aqui tá validado, então agora eu vou validar isso aqui, né? E Quer até falar fazer da esse sua e depois eu lançamento. falo? Eu Daí acho você já legal, explica o que eu acho legal a gente falar Ah. da trajetória da Estica, né? Que é uma marca que a gente criou todo do zero, literalmente, há pouco tempo. Então a gente tá com tudo que aconteceu bem fresco na memória aqui. Conta o que é também. Bom, a Estica Escova não fala. é o primeiro estúdio de alongamento do Brasil, tá? Então é um local onde você vai e alguém vai te alongar numa sessão individualizada durante 25 ou 50 minutos. E daí você pode comprar tanto um plano de assinatura ou um plano de créditos. Então você vai ter o benefício do alongamento, só que é um alongamento que você sai relaxado, sabe? Porque alguém tá te assistido alongando. também, né? Então não é você alongando você Cada mesmo. maca tem um instrutor. Então a pessoa é totalmente assistido. Então a pessoa te alonga durante 25 ou 50 minutos. 50 minutos, Então é sessão individualizada para você, né? E isso é um modelo de negócio que tem lá fora, tá crescendo, vários países já. O Brasil não tinha, a gente é o primeiro. Então a gente tá apostando muito no sucesso porque era algo que eu usava muito antes. Eu ia no fisioterapeuta para alongar, né? Por exemplo. Às vezes você vê. Eu sei de casos que a pessoa pagava um personal e eu falava, eu só quero alongar. Então vai na academia, eu só quero alongar. Então faltava um local que você ia específico para isso. E a gente criou a metodologia própria, tem todo um know-how da parte técnica do alongamento também que a gente passa para o franqueado e treinamento, enfim. E quando a gente foi trazer esse modelo de negócio ao Brasil, a gente foi fazer um MVP. E qual que foi o nosso MVP, né? A gente alugou uma sala, pegou 2 macas, a gente tem um sócio da parte técnica que estava operando, ele já tinha trabalhado no estúdio lá fora, então ele era detentor do know-how dessa parte técnica. E a gente, obviamente, todo mundo que vai fazer um negócio, ele tem premissas, né? Então, a gente tinha algumas premissas que a gente queria testar. Então, o objetivo do MVP é sempre testar as premissas que você tem para aquele negócio. Então, o que a gente queria testar? Primeiro, canal de aquisição. Como que a gente ia trazer as pessoas para fazer uma aula experimental daquele negócio? Então, a gente queria testar como faria isso, quanto custaria isso. Tá? Então, esse era o primeiro teste que a gente queria validar, né? E segundo, era a taxa de conversão dessas pessoas para o plano de assinatura. Por quê? Se a gente trouxe a pessoa e converteu ela para ser um assinante ali, significa que ela gostou do serviço e ela vai querer usar. Né? Então, inicialmente, foi esse o teste. Então, por quê? Porque você precisa fazer sentido financeiramente, né? Você precisa trazer um valor, converter outro valor, entender quanto que é o LTV daquilo, né? Então, a gente fez isso. As premissas foram validadas, né? A gente ficou com um custo baixo de aquisição e uma taxa boa de conversão. E depois foi só entender se essas pessoas iriam renovar ao longo do tempo. Validando isso, a gente foi para a primeira loja, que daí foi 6 macas. Desculpa, antes disso, era num espaço reduzido? Era no escritório. Praticamente no escritório. Legal. Só botamos a logo lá. Não era virado para o público, que não precisava. Então, assim, o MVP a gente escolhe. A gente consegue testar ela sem ser full. Então, daí a gente faz ela o teste sem ser full. Tem coisa que não tem como, né? Porque como essas 2 premissas, a gente conseguiria testar nesse formato, né? Agora, um bar, às vezes você não vai ter como fazer um MVP de um bar. Eu já pensei muito nisso. Já tentei. Será que se eu criasse online... Que a gente falou, que era 700 mil para fazer a loja. Daí a gente falou, cara, para testar isso aqui, vamos escolher um outro que é um pouco mais barato, né? Por quê? Porque a premissa do bar, o cara tem que ir ter a experiência, se ele gostar, ele volta. Como você testa isso de forma online ou de forma reduzida? É muito difícil, Depende do público que tá lá também, muitas vezes, da vibe. Então, como é que você simula? Então, como nesse caso a premissa era testar canal de aquisição e taxa de conversão, a gente conseguiu isso fazer de uma forma reduzida. E até a qualidade, né? Mas a qualidade não depende. Era 2 macas, bonito, espaço aconchegante, profissional, climatizado. Então era tudo bonito. Ele só não era grande, virado pra rua.
Aham. Então ele É. atendia, assim. Aí já testou até se funciona dentro de um prédio corporativo, por exemplo. Pois é. Sim, Então já tem testamos mais isso. um teste colateral. Sim. E daí, a partir daí, a gente fez a primeira loja, né? Já botamos o franqueado para operar. Só um e detalhe, isso aí foi 6 meses. 6 Ah, meses. Depois a gente eu vai ia perguntar isso. Exatamente. porque daí a gente vai explicar também dentro da É. timeline. Então, basicamente, o MVP, a gente estima ali, de forma geral, uma duração de 6 meses para testar as premissas. E isso a gente chama de fase 1 das nossas 4 fases do Fun Core Scale Method, né? Uhum. Então, testadas essas premissas, a gente foi para a primeira loja, para formatação do modelo de negócio já no modelo full, né? E aí, fase 2 é onde a gente está, já formatou toda a parte jurídica, estrutura, começamos o processo de venda, né? Então, realmente fazer campanha de venda para trazer os primeiros franqueados. Já vendemos as primeiras lojas e agora estamos na implantação de 2 lojas em Curitiba, uma em São José dos Pinhais e outra em Curitiba, que vão ser as 2 primeiras fora essa de Londrina, né? Que já está rodando também já há 4, 5 meses que já está rodando, né? Então, a gente quer, dentro da segunda fase, o objetivo é, obviamente, testar ainda mais a operação, mas também começar a testar a parte da franqueadora, né? Que é a parte de vendas de franquias, implantação e já inauguração das lojas e começo de tração das primeiras lojas franqueadas longe da nossa sede, né? Então, basicamente, isso se resume à primeira parte, que é a fase 1 e fase 2 da jornada que a gente entende que uma marca precisa percorrer. Daí eu vou dar o exemplo do Agrobar, então, para explicar a 3 e a 4. Então, o JP, ele cuida da fase 1 e 2, por isso que ele já explicou. Então, a gente é totalmente subdividido, é legal falar, a gente não é investidor, a gente tá na guerra lá, tirando tudo quanto é lado. Então, a gente tá controlando Botando a mão na graxa, né, como diz a outro. gente tá controlando totalmente as 4 fases inteiras. Talvez a gente não levou ninguém após as 4 fases, depois das 4 fases, talvez a gente vai estar com um papel um pouco mais advisor, mas a gente não sabe, por enquanto é guerra total. Daí, a que ele explicou são 6 meses mais 6 meses. Ele é um MVP, pode ser uma loja ou não, e uma loja, e a fase dele vai acabar do Estica quando ele atingir 10 lojas. Por quê? Daí essas 10 lojas não necessariamente são as 10 todas implantadas, mas precisa avançar um pouco para testar a implantação, testar o suporte ao franqueado. A gente acredita que 10 lojas a gente conseguiu entender como esse modelo vai seguir. Entendemos como esse modelo vai seguir, daí ele vai para a fase 3, daí cai na minha mão, aonde a gente vai começar um início de governança. Então a gente vai montar uma equipe base para ele. Então, qual como equipe base? Dentro da nossa estrutura, a gente trabalha dessa forma. A marca é um pouco similar com a franquia, tá? A marca, ela cuida do quê? Ela cuida da implantação, da operação, dos clientes, né? De faturar, né? O número de clientes e branding. Então a estrutura base é um consultor de operações, um consultor de implantação, ou os dois no mesmo, dependendo da complexidade, um coordenador de marketing e uma equipe de marketing, muitas vezes é só um social media, porque é uma equipe básica. Então é isso que ele faz. A gente, como holding, já tem uma estrutura que é de RH, de administrativo e financeiro e de treinamentos. Então isso aqui de back, a gente já entrega inteiro para ele. Então assim, até agora, o Jota só experimentou essa estrutura. Tipo, me ajuda com tal coisa. Ali ele é plugado dentro dessa estrutura, essa estrutura faz inteiro para ele. Tirando isso, então imagina, ele só vai precisar operar, fazer isso e todo o back. Então assim, contrato vai pingar lá para ele, a assessoria de imprensa do nada vai ter saindo uma reportagem, ele nem sabe de onde veio. Tudo financeiro, ele não paga um boleto, entendeu? Ele entende, ele tem que entender de DRE, ele tem que ler, porque as métricas às vezes, mas ele não paga um boleto. E mais importante ainda, lembra que a gente demorou 7, 8 anos para aprender a vender? A gente tem uma BU de vendas, que daí não tá comigo, tá dentro do lado do Jota, que ela entrega tudo. Então, praticamente, o cara só pega, Dourados, que acabou de assinar do Agrobar. O head, que é o gerente de franquias, ele faz a última entrevista de desvenda, ele desvende. Entendeu? Desvenda só para provar se o cara vai entrar ou não. Então, assim, dentro do processo de vendas, ele não tem a menor ideia do que acontece lá dentro. Então, entendo, vendas vem, back-office vem, ele só cuida desse daqui. Então, por que a gente fala que a gente consegue, ao invés de 8 anos orgânico, a gente faz inorgânico? Porque a curva de aprendizado do empreendedor é muito reduzida. Ele não precisa se transformar num ultra mega power CEO de tudo, porque não dá tempo. Ele não consegue se transformar. Então ele vai ter que ser um ultra mega power gerente de franquia que implanta, opera e cuida de branding. E ainda dentro do branding a gente traz um coordenador muito alto nível, que daí ele vai ter que entender, mas tem um coordenador de alto nível. Então,
Na initial scale é a fase da gente Fase tá, 3, né? que é a fase 3, são 12 meses. A gente tá plugando as coisas. Então é tudo plugando. Então, por exemplo, ele não tem um nível sofisticado de gestão ainda. Por exemplo, ele não participa de plano de incentivo. A gente tem um puta plano de incentivo já estruturado. Ele não tem que entregar, ele não tem que entregar 40% dos processos. Entendeu? Tem um monte de processo lá que ele não entrega, porque só vai atrapalhar ele. Então a gente tá resolvendo ainda meio numa pegada founder mode, sabe? Tipo assim, eu junto com ele entendendo e plugando em processo. Aí é a fase que a gente viveu com a Agrobar até 3 meses atrás, assim, entendeu? Que a gente estava nisso. Agora, o Agrobar passou para a fase de Consolidate Scale, que é a fase 4. Ele já tem que daí a gente fala que é de 10 a 40 unidades. O Agrobar já está com 55 contratos. Aí a gente só resolve problemas em escala. Então, toda a nossa estrutura de processos é plugada full. Então, plano de incentivo, todas as planilhas, todos feedback one-on-one completo, tudo, estrutura entregue full. Tem relatórios, gravação de todas as reuniões de consultoria. Todas as reuniões de consultoria são gravadas, entendeu? Transcritas para a gente guardar e ter feedbacks. Tudo full. Daí todas as demandas, por exemplo, live semanal, visitas, número de visitas, que daí colocado, reunião semanal, entrega tudo full. Para quê? Porque daí é o momento ali, que vai mais ou menos uns 18 meses, a gente vai levar de 40 para 100, né? Que daí a gente resolve tudo em escala e prepara meio que para um M&A futuro. Então, assim, a ideia é, quando alguma marca, alguma grande empresa, tipo um Semenzato, entendeu? Se ele quiser pegar alguma coisa, não numa escala já de levar para 100 para 1000, a gente vai estar com tudo padronizado, Tudo redondo. com o Yungas está ajudando muita gente nisso. Então, tudo estruturado. Ele fala, mas eu tenho dúvidas de o que acontece na consultoria. Pega toda a transcrição, a gente tem 5 anos usando, não é nem esse tempo, mas sei lá, tem 2 anos de transcrição de gestão de operações. Se tiver alguma dúvida que a gente faz, mas o franqueado tal. Fora isso, tem muita coisa, tá? Mas, por exemplo, a gente está criando agora todo um programa de repasse, que a gente pode entrar um pouco nisso. É assim, empreendedorismo. Deu para entender as 4 fases? Não, Perfeito, perfeito. Depois eu queria entrar no PEX, que é mais recente, Tá. mas aí a gente vai lá depois. Então, assim, essas 4 fases estão basicamente resumindo: MVP, 1 a 10, 10 a 40, 40 a 100. Depois de 100, a gente acredita que ele ganhou, ele já tá muito grande. Então, a cultura Fancore já não é mais suficiente. Ele tem um DNA, talvez ele já tenha uma cultura aqui. A gente fala que talvez é um momento de ele pegar um escritório. A gente não chegou nessa fase ainda, mas a gente acredita. E a gente fica mais com o advisor, a gente não põe mais a mão tanto. Ela vai andar mais sozinho. Só que daí dentro disso tem coisa que a gente está acoplando que nem estava no Fancore Scale Method. Por exemplo, franquia é empreendedorismo. Não tem como... óbvio, a gente diminui 5 vezes a mortalidade? Sim, porque é um lugar que já é testado, tem uma estrutura, mas é empreendedorismo. Então, vamos lá, hoje 20 a 30% das lojas, no geral, dentro do Brasil, de uma rede, não dão resultado. Ela não dá um resultado satisfatório. O que acontece com esses 20, 30%? Cara, vai pedalando e fica ali dentro. A gente está fazendo toda uma estrutura de repasse para que realmente a gente consiga fazer com que as nossas lojas não entrem nessa estatística. Que a gente consiga, cara, se uma pessoa não está performando, pode ser momento de vida dela, pode ser perfil, que a gente tem uma baita seleção, mas às vezes não deu certo. Então, mesmo assim, a gente vai fazer algo que alimenta para dar uma opção de saída para ele. Falar, olha, tá acontecendo isso e isso. Esse é o plano de ação. Você quer aplicar? Beleza. Você não quer aplicar? A gente tem uma alternativa para você. E rápido, porque isso aí não pode ser demorar 1 ano, 2 anos, uma loja performando mal. A gente consegue ainda vender a sua loja. Então, a gente vai fazer todo um mecanismo. Além de tudo isso, a gente vai ter um mecanismo de repasse que muitas vezes não vai estar sendo controlado por empreendedor residente também. E esse eu acho que é um benefício que é pouco falado, né? Porque se alguém vai empreender sozinho, de uma marca própria, e às vezes acontece alguma coisa, até pessoalmente, que afeta a capacidade dele operar aquele negócio, ou se ele vai mudar de cidade, ou acontece alguma coisa, se ele tem uma marca própria, a potencial de venda daquele negócio, ou liquidez, é muito baixo, né? E a gente aumenta as chances quando a gente está com uma marca conhecida, que é franquia. Então, esse é um outro benefício que às vezes é pouco falado, né? Até porque... Não só a marca, né? Porque às vezes tem a própria rede, tem um outro multifranqueado que fala, eu quero que esse ponto do cara, né? E é o que tá acontecendo com a gente hoje. Isso acontece, né? Já aconteceu. Tem
franqueado nosso que já comprou 2 unidades que estavam indo mal de outra pessoa e agora ele conseguiu fazer a loja performar, né? Então, já tem um benefício intrínseco só aí, só por estar numa rede, né? Então, esse é um Total. dos benefícios que uma rede de franquias traz, né? Quando tem uma franqueadora pensando nisso, né? Não, total. Eu acho assim, ele é, dos pontos é no momento que ele está pagando royalties, mas ele está pagando por uma redução de risco, digamos assim. Uhum. Então, assim, a gente sabe que o investimento, ele é uma matemática sempre, né? Então, eu vou dividir uma parte do meu lucro, mas eu tenho um benefício por trás. Né? Sim. Então, o benefício está aí. Eu vou ter muito menos risco, eu vou ter uma rede de apoio, vou ter, né, como fazer benchmark dentro da própria rede, vou pegar uma expertise de alguém, pegar um negócio que já está validado. São várias coisas, né? Uhum. Sim, com certeza. Acho que são diversos benefícios que uma boa franqueadora traz para sua rede, né? Essa questão do repasse é que talvez acho que fica pouco falado e parece que a galera tem medo de falar ou tem Então, cara, preconceito, né? Eu, inclusive, fui num evento que eu achei legal, até acho que era o Adir que estava comentando sobre isso, da Praxis, que nos Estados Unidos o pessoal usa o termo M&A mesmo, né? Uhum, Então, tipo assim, tá. para eles o cara tá vendendo a loja, é, é a mesma coisa que o cara tá vendendo uma startup, tá vendendo Uhum. processo de M&A. Uhum. E que no Brasil a gente usa esse termo, que é um termo até meio pejorativo, né? Repasse dá uma sensação assim de fracasso, assim, né? É. E eu acho que talvez a gente vai chegar num momento de maturidade que o mercado vai começar a trabalhar isso mais como um M&A mesmo. É. Né? Então, Sim, tipo assim, não necessariamente o cara tá vendendo porque é um fracasso. Ele pode estar vendendo porque ele está num outro momento de vida. Uhum. A loja dele pode, inclusive, estar performando bem. Então, tem vários motivos pelo qual... então, a gente está nesse evento, tinha franqueado lá, se não me engano, da Kumon ou de redes assim. Pô, o cara tá... às vezes não quer fazer uma sucessão para o filho. Uhum. exato. Ele Esse é quer um dos vender maiores. porque, cara, ele não deu já, Tem que entendeu? Tipo, desmistificar isso, né? Então, entender, que nem você falou, tem um lado que é totalmente ali, que é o próprio sucesso, pode ser, cara, eu já ganhei o que eu precisava ganhar e talvez eu vou querer fazer outra coisa, né? Mas também desmistificar até o lado de não deu certo, porque às vezes, cara, eu achei que era uma coisa e não é. Eu achei que talvez eu ia me encontrar melhor dentro desse modelo de negócio e não é um modelo para mim. Então, por que que a gente tem que ficar 2 anos forçando uma não faz pessoa sentido. a fazer isso? Então, enxergar muito mais como uma alternativa de saída, é uma Uhum, alternativa de saída a mais. Então, uhum. cara, além de tudo isso, a gente tem um programa, que talvez a gente poderia até mudar de nome, né? Que o repasse muda. Um programa, atualmente é de repasse, mas vamos pensar no nome melhor, que é Eu uma acho que alternativa. M&A é É um um nome programa de muito M&A, bom, de entendeu? exit, A né? gente é um programa de É, M&A. Não é desistir, é simplesmente entender que talvez não tá correto. quando alguém tá falando que tá vendendo um negócio, a primeira coisa que vem na cabeça é, vai tá indo mal, Coitado. né? Você tá indo mal? Mas se alguém fala assim, eu tô vendendo imóvel, você pergunta, o imóvel tá indo mal? É a mesma coisa, né? Pode ser por Tudo, diversos carro, tudo, motivos, tudo. né? Tem casos que tá indo mal? Tem, mas tem Momento diversos de outros vida, casos né? que não Muito de é. vida. Seja o cara tá se aposentando, o cara tá mudando de cidade, o cara encheu o saco de atender cliente, o cara brigou com o maior fornecedor de... Tem milhões de motivos que pode levar o cara a Não, querer vender. e eu vejo assim que a franqueadora ela tem um papel interessante nesse processo, se ela souber operar bem isso, que é o seguinte, né? Então eu estou vendendo meu carro agora, por exemplo. Se a pessoa vai vender o carro sozinho, Uhum. é um cenário bem mais complexo, porque quem vai comprar vai querer saber o histórico. Agora, quando tu coloca numa loja, aí a loja ela já tem o nome dela que está sendo colocado lá, ela vai fazer muitas vezes um laudo cautelar no carro, ela vai Uhum. dar um senso de proteção muito maior para quem está comprando também. Uhum. Então eu Vai acho que divulgar o carro. eu acho que essa estrutura do repasse, quando ela é bem montada, Uhum. ela é bom para todas as partes, para quem Uhum. está vendendo, para quem está comprando e para quem está intermediando, digamos Sim. assim. Você tá tirando o risco do comprador, tá dando mais credibilidade pro processo. São diversos benefícios que estão atrelados a isso, né? Perfeito. O ponto que eu ia comentar aquela hora ali, quando Uhum. eu tinha falado do PEX, do Uhum. Programa de Excelência, na verdade foi muito mais pensando nos incentivos para quem estava no topo. Uhum. Só que a conversa acabou indo mais para também a gente ter como a gente monitorar, usar Uhum. indicadores muito mais quantitativos para conseguir fazer esse movimento com os 20, 30% da linha de baixo De ali, né? baixo. Uhum. Eu não sei como que vocês estão desenhando isso também, até Uhum. quisesse comentar um pouquinho dos programas de incentivo que vocês estão desenhando, né, para os Uhum. franqueados que forem melhores
pontuados ali nesse programa de reconhecimento de desempenho de vocês, que acho que vocês divulgaram até na Sim, convenção, né? Sim, sim. Não, legal. O PEX, que vocês estão bem por dentro, né, ajudando a gente nisso, é o nosso principal programa ali de incentivo mesmo, né, e é um programa Fancore, ele não é necessariamente um programa de marcas, mas hoje quem tá, que nem eu falei, todos os processos a gente pondera pelas fases, então quem participa hoje são quem está em Consolidated Scale, talvez em Initial Scale, pode ser que entre futuramente, mas a gente não tem ninguém ali para colocar como exemplo. Fora isso, a gente tem algumas campanhas pontuais, né, de incentivo também. Então, a gente teve Patagônia, algumas campanhas que são mais voltado para algo específico. Agora, o PEX é bem completo, né? Então, ele vai ser anual, ele vai ter todos os indicadores padrões, e ele vai ter o selo, né, de excelência, onde realmente quem seguiu todos os padrões da franqueadora vão ter um selo de excelência já para estar guardando ali dentro da unidade, falando é uma franquia de excelência Fancore, né? E fora isso, a gente vai ter a premiação, que vão ser os 3 primeiros, que vão ser quem vai realmente se destacar, daí sim dentro de cada marca. Onde o primeiro colocado, que vai ser o ouro, vai ganhar uma viagem, tá? O segundo colocado vai ganhar um iPhone de última geração, e o terceiro, um Apple Watch. Então, esse basicamente é o nosso grande programa do ano. Tirando isso, a gente vai usar o selo como os benefícios pontuais. Então, talvez dentro de uma campanha, dentro de algo que acontecer, a gente pode dar incentivos melhores para quem tem selo e quem não tem selo. Então, a gente vai conseguir meio que... E assim, não, é legal falar que todo programa de incentivo, ele tem não é nem questão de punição, né? Não é quem não tem selo... É ao contrário, é totalmente de incentivo. Então, quem tem selo vai ter mais vantagens, até para incentivar, porque, seguindo o padrão, necessariamente a maior vantagem de seguir o padrão não é necessariamente a viagem que vai ser para Nashville, né? Não é a viagem para Nashville, não é o iPhone, não é o Apple Watch, mas sim mais resultados, porque com certeza é só olhar lá, quem bateu o primeiro lugar, com certeza tem um baita resultado que dá para pagar 15, 30 viagens para Nashville. Mas é algo para direcionar e falar, cara, a gente está de olho, estamos medindo padrões e performance, e seguindo esses padrões de performance, com certeza vocês vão ser reconhecidos, mas também vocês vão dar cada vez mais resultados dentro da rede. E o que a gente percebe, assim, Pedro, o simples fato de tu criar o gamification, digamos assim, isso já é um incentivo por si só, assim. Lógico, a premiação ela é sempre muito importante, mas eu pego até aqui um exemplo simbólico aqui que está acontecendo com a Yungas há pouco mais de 2 semanas, né? A gente começou todo mundo entrou no Gym Rats, né? O Gym Rats. Legal. E aí tá a galera lá, então ele vai contabilizando ali, mostrando quantos dias ativos cada um, classificação e tal. Cara, aquilo ali é uma coisa muito bacana, porque a gente nem criou prêmio, né? Deveria ter criado prêmio, mas Foi espontâneo, né, galera? foi espontâneo. Então tu já vê que o simples fato de tu gamificar, tu já faz as pessoas... Muda o comportamento, Muda né? totalmente. O cara quer dar o check-in lá, ele quer estar também junto, e aí tu coloca o título lá, e aí tem brincadeira no meio, tem chat e tal, e aí o pessoal curte. Então eu acho que o programa de excelência, ele também tem essa característica. O cara tá lá, ele olha o ranking dele e fala, porra, mas como assim eu tô mal? Assim. Cara, aí ele liga para a franqueadora e quer saber. Então esse interesse é importante. Porque eu acho que o grande benefício de uma rede de franquia é tu poder replicar as boas práticas, né? Então, Perfeito. se tu tens um franqueado que vai muito bem e tu tem um que vai muito mal, tu conectar os dois, talvez ele consiga ensinar o cara que vai mal a fazer, se esse cara aqui tiver interesse, lógico, né? E eu acho que o programa de excelência tem muito essa característica, né? De fazer despertar o interesse para que as pessoas performem melhor. É Acho que legal. melhor, né? Ele dá visibilidade para aquilo que realmente importa, né? Então, o franqueado, quando olha para o dado, qualquer pessoa da franqueadora que olha para o dado, né, já fica muito claro, não fica aquele negócio... Se é cobrado é porque faz cara sentido. Tá bem? Mas tá É bem em que relação importa. a quê? A faturamento, a padrão? Cara, lá é o... É um direcional de comportamental, né? Então, E é legal que você falou, porque é um dos grandes diferenciais. A gente fala isso muito na rede, né? Que, você ter algo para se espelhar e correr atrás, que são referências, né? Ter boas referências, né? Esse dia eu usei uma frase que você precisa ter boas pessoas e boas referências ao seu lado, porque realmente ele entrega o que tá ruim, né? Então, quando uma torre reta sobe, ela entrega todos que estão tortos. Fala, ó, isso aqui não tá legal. Então, você ter dentro da rede
algo que realmente mostra, fala, cara, ele tá faturando horrores, ele tá bem, ele tá comprando mais unidades. Mas o que que ele faz? Cara, só você olhar o PEX dele. Dá uma olhada lá. Entendeu? Ele bateu o primeiro lugar, você tá em 30º. Então, será que você não consegue subir 3 degraus? Não adianta você buscar o primeiro lá, talvez, de uma vez. Vamos subir 3 degraus, vamos ver como vai ser o resultado. Então, acho que eu sou um entusiasta de gamificação, né? Então, a gente tem muita gamificação lá, não é só o PEX, internamente, muito. A gente tem programa de faixas, assim, muita coisa legal. Então, eu já sou um entusiasta. Então, para mim é tranquilo isso, mas as vantagens que tem são muito grandes. Por isso que é o principal programa nosso desse ano, entendeu? E a gente, dentro da Yungas, né, como a gente não nasceu dentro do franchise, a gente vem do setor de tecnologia, a gente sempre tentou trazer um pouco da cultura de tecnologia para dentro do franchise, né? Então, eu lembro que em 2018, quando a gente começou, a primeira coisa que a gente começou, como é que nós vamos começar esse projeto? Vamos montar o módulo de NPS para primeiro entender se os franqueados estão satisfeitos ou não com as franqueadoras. E eu lembro que quando a gente ia para o mercado falar com as franqueadoras, muitas não sabiam o que era NPS em 2018. E assim, NPS em 2018 em tecnologia já era uma coisa. Pô, o cara falava qual é o NPS da Apple, qual é o NPS da Microsoft. Né? Era uma coisa totalmente difundida, assim. E aí, quando a gente começou a perceber que as pessoas sequer muitos sabiam o termo, eu falei, pô, nós vamos ter um trabalho longo aqui de ensinar o mercado, né? Então, eu vejo que hoje, quando a gente vai para esse lado, né, muita gente pergunta assim, o que dentro da Yungas a gente faz diferente e tal. Eu acho que talvez a resposta principal é muito associado a isso. Assim, a gente olha muito para o que tem dentro de tecnologia e tenta levar essa questão de aumentar a maturidade para dados, para os negócios serem mais data-driven, né? A gente vê que hoje ainda é muito no feeling, aquele franqueador que o cara começou lá e aí ele começou a expandir, deu certo, e aí o cara às vezes não tem visibilidade do que está acontecendo, aí ele acha que tem uma coisa... A gente tem um case também específico de NPS que acho que ilustra muito isso, né? Então, quando a gente operava lá atrás, a gente tentou de diversas maneiras colher feedback para entender, porque a gente estava lá na operação, a gente via, puta, a galera tá gostando, puta, talvez esse cara aqui não tá gostando, esse cara aqui... Mas como que a gente sabe isso, né? Não tinha mecanismo de fazer isso. E no mercado também não tinha. A gente tentou de diversas maneiras. Quando a gente fez o nosso próprio software, né? Então, hoje o Agrobar ele roda inteiro num software que a gente entrou de sócio justamente para direcionar desenvolvimento, porque a gente sabia muito bem as dores que precisavam ser atendidas e o mercado não tinha isso para oferecer. A gente colocou NPS. Então, hoje, todas as operações do Agrobar, uma boa parte da base que vai ter a experiência, no outro dia ele recebe uma pesquisa de satisfação. Então, a gente tem todos esses dados contabilizados, mapeados ali na tela do computador e a gente consegue olhar toda a rede, mas o franqueado tem tudo ali, mastigado para ele. E a gente, quando a gente operava, a gente não tinha isso. E é uma coisa que a gente tem que... Muito rápido, cara. A gente começa a olhar NPS, a gente já fala, olha lá, na hora que vai ver... Cara, é muito simples, né? Na hora que vai ver, tá acontecendo. O Google Meu Negócio também, né? Como é que tá a avaliação e tal. Então, assim, hoje a gente percebe claramente, assim, que quem não tem maturidade para olhar métricas é como se ele estivesse na série B. E o cara que tem maturidade, a rede que olha métricas com maturidade, o cara tá na Champions League, assim, uma diferença brutal. A gente vê isso porque são 140 redes que a gente opera, muitas redes grandes, e não necessariamente as grandes têm essa maturidade. Isso varia muito, assim, inclusive a gurizada nova que chega de forma mais recente, muitos têm mais maturidade do que o cara que tá às vezes 20 anos no mercado, cara. A gente não tem coisas básicas como soluções, né? E uma coisa que a gente acabou de implementar também, acho que esse tipo de coisa, eu acho que dá uso de caso pro benefício de uma franqueadora tá pensando na escala, tá pensando na rede, né? Então, por exemplo, uma outra funcionalidade que a gente botou no nosso software. Cada cliente, como a gente tem identificação dos clientes, cada cliente a gente vai pegando o padrão de consumo dele. Então, a gente criou algumas tags para cada cliente. Então, tem o tag Heineken, tag Whisky Gold Label, tag baseado na preferência do cara. Então, hoje, se você chegar no Agrobar e abrir uma comanda, se você tiver um histórico passado, algumas tags vão surgir ali. Então, o próprio garçom ele vai conseguir falar, você quer aquela Heineken de sempre? Ele não lembra de você, não vai saber que você toma Heineken. Ele pode até lembrar, né? Em alguns casos. Mas no volume ele não consegue fazer isso. A tecnologia veio para justamente
ajudar legal. a criar essa conexão. E É quem não outra gosta experiência, né? quem não gosta de ter um garçom ali que sabe o que você toma, você chega ali e o cara já E a Animal. tag, eu já ouvi falar, ele até lembra depois que vê, entendeu? Porque, cara, ele vê Ajuda Heineken a e fala a lembrar. verdade. É. Então, É porque- sim, isso é uma coisa que ele teria que fazer na habilidade dele. Isso. Vai continuar sendo habilidoso, Forma só como que ele com uma fala. forma já Cara, é muito automatizada. interessante né? vocês estarem falando isso, assim, porque a gente percebe que hoje, né, de forma geral, o franqueador ele está muito dependente do funcionário do franqueado. Uhum, Então, assim, até quando a gente falou de PEX com verdade. Casa do Pão de Queijo, né, eles Uhum. falaram assim que para eles é muito importante premiar o funcionário uhum. Do que eu do que o próprio Você franqueado, quer falar uma coisa porque interessante? muitas vezes aquele cara, ele é um cara que adere e é essa pessoa que lembra Uhum. quando a pessoa chegou, esse Sim. cara aqui gosta do café assim, ele gosta Sim. disso É o aqui e CRM do tal. garçom, né? Né? Então a gente ali tem um Exatamente. cafezinho É, no embaixo garçom, ali verdade. né, a gente tem um cafezinho Uhum. ali embaixo, né, que eu perto ali do escritório, vocês vão conhecer Eu depois, podia colocar esse nome. que a moça ali, né, sempre lembra tal, não sei o que, ela é bem ligada, né, e é uma rede franquia. Daí eu sempre penso assim, cara, se eles perderem essa moça, É. Tá já vai ferrado, mudar tá totalmente, ferrado. porque Acaba dá com pra a ver que proposta de é ela, valor. entendeu? Não tem sistema, é ela que fala assim, como é que tá o Marcos? Ela pergunta pra mim, Uhum. entendeu? É. Então, tipo, então eu acho que isso, essa parte, quando começa a trazer tecnologia, tu começa a permitir que essa boa prática aconteça de forma... Processualiza a Sim. boa prática. Né? E quando a Exatamente. gente estava operando, a gente não tinha Não tinha- capacidade, Era no tempo, feeling, né? Pra executar esse tipo de coisa. Então, bom. a gente, estando numa posição de franqueador hoje, a gente consegue fazer isso. E às vezes a gente brinca, né? Porque a gente entregou isso de mão beijada pro franqueado. Mal ele sabe É. O como valor, né? o valor que isso tem e como é operar sem isso, né? Mas aí na comunicação isso é muito importante. A gente tá Exato. toda hora mostrando pra ele, cara, ó, tu sabe É. que isso aqui é um negócio, pô, que ninguém tem, Só a que gente fez. a gente faz, mas você não sentir a dor É diferente, é né? difícil, porque a gente, por exemplo, a gente vê o nosso NPS, a gente fica entusiasta, assim, louco, né? Fala, mas que legal, porque é uma coisa que, meu, a gente tá tentando colocar o Focus não usa o Totterus, tá? A gente tá tentando, como um desafio há 6 meses tentando achar uma solução pro Focus. Só que daí, quando a gente fala, eles falam, sim, eu vejo o valor, mas não sente Não exatamente sente, o não mesmo sente, valor que a gente sente. é. Só um ponto, eu tava no evento de vocês lá em São Em Paulo. julho, né? E o PEC surgiu de lá, agora que eu tô lembrando. É isso Porque aí. daí teve 2 pontos lá. Eu não sei se foi o Adir que falou de PECs. Foi. Ele falou tanto de Teve um PECs. painel também. Hã? Teve um painel também. Painel só de PECs, então foi isso. E daí eu anotei lá, né, sobre fazer o PECs, mas eu lembrei agora porque você falou sobre essa questão de ir até o funcionário. Porque acontece, eles falaram muito disso, né? Uhum. E isso foi um pouco da virada de chave que a gente tá fazendo agora também. Pro Focus, a gente tá indo até o coordenador de marketing, né? Até o coordenador de marketing. Então, tipo assim, tem vários programas de incentivos que estão indo pro coordenador de marketing. Da unidade. Da né? unidade, que é Da o coordenador unidade. comercial, né? O comercial da unidade, né? Marketing comercial, mas mais comercial. E a Tainá, inclusive, ela tá muito em conversa comigo pra gente ver como que a gente chega até o gerente. Entendeu? Então, óbvio, a gente não pode deixar de chegar no franqueado, porque ele é o detentor de know-how, o PEX vai ser pro franqueado, mas a gente tá vendo como que a gente chega até o gerente. Então, a primeira iniciativa que a gente vai fazer vai ser colocar o gerente dentro da universidade corporativa, né? Pelo menos Boa. isso. Perfeito. Então, a gente já vai colocar o gerente, mas daí eu acabei de lembrar por causa disso, porque o grande desafio agora não é só o franqueado, principalmente porque a gente tá com muito multi. Daqui 1 ano e meio, Não vai estar na operação. não vai estar na operação, ele vai estar no outro nível, ele vai estar com Sim, e outros o Isso é desafios. legal falar, né? Mais É. de 50% dos nossos franqueados já tem mais de 2 unidades, né? Então, Isso é um baita indicador. Talvez, a gente positivo. nem quebra a cabeça, talvez vocês podem me ajudar isso com a informação da rede, mas talvez o próprio gerente operacional, ele talvez vai virar o detentor do know-how. Então, Total. ele vir pro evento, ele ser o detentor do PEX, enfim, mas é uma coisa que a gente tem que quebrar a cabeça. Legal. Não, Eu isso sei é que bem- o papo tá bom, mas vamos só direcionar aqui pro papo final que a gente estourou ali o tempo, passou uma horinha já. Eu ia mas- só fazer um último comentário, Marcos, assim, que eu vejo que um dos desafios que existe no mercado relacionado a isso é porque também a gente tem um turnover muito alto no setor. Uhum. Então, assim, tu não pode negligenciar que essas pessoas que estão lá embaixo às vezes estão rodando, né? Então, o cara, funcionário novo lá no franqueado, aí tem que treinar o cara. Então, quanto mais a gente deixa isso organizado, Uhum. quando entra um funcionário novo, o processo de onboarding dele fica muito mais redondo, o cara ganha, a curva de aprendizado é bem mais rápida, né? Uhum. Então, tudo isso facilita para Sim. dar continuidade. Foi mal.
Imagina, é sensacional. Assim, Eu pra que fui mim, puxar outro assunto, eu vi lá, por isso que eu acelerei. Pra mim, o CRM do garçom é sensacional, porque o exemplo que o Guilherme trouxe até em relação lá a cafeteria que tem ali, né? É uma forma de você trazer uma boa prática de forma processualizada, sem depender do. Acho que eu já vou registrar esse Registrar nome aí. esse nome, CRM é. do garçom. Vamos lá, garçom. Legal. Vou usar. Mas, ó, pessoal, então primeiro eu queria agradecer vocês, deixar um espaço final aqui para, caso vocês tenham algum conselho, algum aprendizado, algum erro que vocês cometeram ali, que eventualmente queiram trazer de uma forma um pouco mais cômica depois que já passou. Mas para quem tá nos ouvindo aí também, poder levar algum aprendizado do papo que a gente teve agora. Começar? Então, acho que um recado, ele tá muito linkado com franquia, acho que é uma coisa que a gente acredita muito, tá dentro da nossa cultura, mas a gente acredita muito em empreender ou qualquer coisa que você for fazer com muita ajuda, né? Acho que a gente trilhou um caminho de aprendizado na raça e hoje a gente está fazendo todas as nossas aprendizados e transformando isso em um playbook, né? Transformando isso em franquias, mas acho que nem todo mundo precisa fazer isso e a gente aprendeu isso também, perdendo muito dinheiro. Perdendo muito dinheiro, que, cara, hoje a gente tá com um conselho consultivo muito forte, a gente tá gastando muito dinheiro em treinamentos, em grupos de networking, tudo que você imaginar, a gente tá investindo para realmente empreender ou trabalhar ou fazer algo com conhecimento, com ajuda, com referências, com pessoas boas, dentro do ambiente que te ajude a fazer. A gente acredita muito no ambiente, no ecossistema. Eu acho que a dica seria essa. Busque pessoas boas, busque referências, busque grandes parceiros, compartilhem ganhos, né? E um deles é a franquia. Então, cara, se está na dúvida realmente do que fazer, franquia eu acho que é o melhor. A gente é entusiasta, mas franquia é o melhor caminho para você começar a empreender, começar a trilhar aí. Bom, acho que não seria nenhum recado, seria um convite, né, para conhecer a Fancor. Então, através do site www.fancoregroup.com.br, conta um pouco da história também das nossas marcas, né? Então lá você vai ter também os sites do Fux, do Agrobar, da Estica e outras novas marcas que a gente for lançando aí, que passarem o estágio de MVP. A gente vai colocando lá, até para vocês conhecerem, quem tiver interesse em talvez ser um franqueado nosso, fica aí o convite. E acho que vale ressaltar que a gente sempre paga o teste, né? Então, a gente nunca bota para vender uma marca onde a gente já testou as premissas, validou. Então, esse risco é todo nosso, a gente só bota para vender realmente depois de que tudo foi validado e está pronto para realmente crescer. Então, lá no site você vai conseguir encontrar em tempo real todas as marcas que a gente vai ter ali para venda. Boa, sensacional. E aí, um recadinho? Sinais. Não, eu queria agradecer muito a presença do Pedro de JP. Acho que foi uma conversa extremamente rica, assim. Acho que a gente falou aqui de várias coisas que se conectam muito com o mundo da tecnologia. Eu acho que o franchise tem muito a evoluir com o setor de tecnologia, né? Tudo acaba... Hoje, na verdade, todas as empresas estão virando empresas de tecnologia, então eu gosto muito desse papo. Achei muito legal e muito didático a forma como vocês mostraram, como vocês... então, queria agradecer demais. Acho que o episódio assim vai ficar imperdível. E vamos para as palavras finais aí do nosso comentarista aí. Não, acho que do meu lado, para mim é um prazer enorme ouvir um pouco mais as mentes brilhantes por trás dos negócios, assim, né? Como que as coisas estão estruturadas, o método. Então, para mim, me brilha muito os olhos entender um pouco mais da história de grandes empreendedores, né? Prazer ter vocês aqui. A gente tem o dia inteiro pela frente, né? Pra gente falar um pouco mais de Yungas, falar um pouco sobre oportunidades, negócios, trazer boas práticas, mas por hora só tenho a agradecer, Pedro, JP, por terem vindo até aqui, passar o dia conosco. Espero que para você que esteja nos ouvindo aí de casa, no YouTube, no Spotify, que esse episódio tenha gerado grandes insights, aprendizados para você, aplicar na sua rede, implantar agora, né? Nos próximos dias, nas próximas semanas. Se você ainda não conhece mais sobre a Yungas, não deixe de acessar o nosso site. Nós somos uma plataforma de comunicação e relacionamento entre principalmente redes de franquias, redes de negócios. Se você quiser melhorar a sua comunicação e relacionamento e gerir melhor a sua rede, não deixe de conhecer mais sobre nossas soluções. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua audição e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado e até lá.